Cheire misericórdia, querido. Tá começando mais uma edição do nosso podcast Pode Chegar, aqui nas bases do Norte Estúdio, na rua Coronel Cerrado, número 1000, sala 517. Venha pra cá, venha ser Norte Estúdio você também. Quero começar o podcast hoje com uma notícia mega ultra super W Power. O podcast Pode Chegar também fará parte da TV Missão Cidade. Você não sabe o que é isso? Ah, como pode, cara? A partir do dia 8 de setembro, vem aí a TV Missão Cidades, ou a TV evangélica, que vai arrebentar. Querido, que isso? Não fique de fora. Vem pra cá. E o podcast Pode Chegar estará lá também na programação da nossa TV Missões Cidade. E eu e toda a minha equipe também estaremos lá, além do podcast, com 2 programas e muita gente bacana. Pastor Rodrigo Marques, Apóstolo Robert Amorim e o nosso convidado de hoje, missionário Vinícius Souza. Pode chegar, missionário. Olá pessoal. Paz, tudo bem? Eu sou o Vinícius e sim, fui convidado pelo pastor Luiz aí hoje para poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre minha vida e sobre minha experiência no campo. Preparado para abrir o coração? Sim, claro. Então vamos conhecer então a vida de um missionário em campo, um missionário ativo. Vamos entender o que é ser um missionário, vamos entender como funciona os projetos missionários e vamos entender aquilo que a gente em algumas ocasiões só vê pela internet, mas não tem a mínima noção do que ocorre. Não é por aí, Vinícius? É, assim é. Então vamos fazer uma breve apresentação. Quem é Vinícius Souza? Missionário Vinícius Souza? Sim, vamos lá então. Meu nome é Vinícius, como eu já me apresentei para vocês, o pastor também falou. Eu tenho 24 anos, sou filho de uma mulher incrível, maravilhosa, chamada Carla. Já profetizo sobre ela também, pastor, que vai ser uma grande missionária. Amém. Sim, moro em São Gonçalo, né, a princípio, no bairro ali do Culubandê. E atualmente estou em São Paulo, né, morando em São Paulo. Mas nesse tempo o Senhor me chamou para estar aqui na minha cidade durante esse tempo eleitoral e ao mesmo tempo também fortalecendo algumas igrejas da nossa cidade em si. Ok, bacana. Nossa igreja já foi contemplada com a presença do nosso amado irmão. Eu digo contemplado porque para nós é uma honra receber um missionário, porque a palavra de um missionário a gente vai entender no decorrer da nossa entrevista, não é a mesma palavra de um pastor local, não é a palavra de um pastor itinerante que tem como serviço, servir a Cristo, pregar em algumas igrejas. É uma palavra de quem está todos os dias em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com aquilo que nós mesmo como cristão renegamos. Essas pessoas abraçam, a gente vai entender tudo isso e muito mais, não é verdade, Vinícius? Sim. Conta pra gente que você veio de um berço cristão. Vamos começar a conhecer a tua história para depois chegar na parte missionária. Como é que foi a sua infância? Como é que você veio, sempre morou no Culubandê mesmo, né? Sim. Então, ao princípio eu sempre morei aqui na Venda Maricá, né, ali no Culubandê. Não vim de um berço cristão assim, né, de um berço evangélico. Porém, eu tinha uma vizinha, Dona Creia, ela já veio a falecer. Não, sério, como é que é o nome dela? Dona Creia. Sim. Que Deus abençoe a família da Dona Creia. Sim, assim é. A princípio, quando ela veio a falecer, na verdade, no ano passado, eu estava no campo missionário, né? E eu vou chegar aí, mas vamos lá. Então, eu sou fruto, né, de EBF. A Dona Creia me convidava para ir na EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Sim, exatamente. Ali no Culubandê, na primeira igreja batista no Culubandê. E comecei a ir com ela durante essa ida, né, com ela ensinar a EBF, comecei a conhecer a Cristo, saber quem Cristo é, e fiquei firme até os meus 12 anos. Nos meus 12 anos ali eu recebi uma palavra dentro de uma igreja que mexeu muito comigo, e eu tinha algo no meu coração, que na verdade era um desejo de poder conhecer a escola de samba, essas coisas assim. E com essa palavra, conforme veio no meu coração, assim, me feriu, eu acabei me desviando. Fiquei um bom tempo afastado até o 2017. Foi de 2012 até 2017. Em 2017 ali eu me reconciliei com o Senhor novamente, né? Entreguei a minha vida para o Senhor através de uma amiga. Não sei se você já ouviu falar de uma festa chamada PJ, Pretinho de Jesus. É uma festa gospel que tem aqui em São Gonçalo. E naquele momento uma amiga só me convidou para ir nessa festa, né? Foi ali onde de fato começa toda essa minha vida mesmo. Essa trajetória com Cristo, né? Que eu vivo hoje. Porque antes disso eu tava, mas não tinha tanta ciência exatamente do que era estar ali, do que é priorizar o reino, do que é vivenciar o reino.
Eu ia mais pelas questões da comida, da alimentação. Podemos dizer que nesse período você era crente e não era cristão? Eu creio que sim. Eu cria em Deus, mas não era um pequeno Cristo. Amém, amém. E essa importância de esse start que dá de deixar de... Porque nesse momento eu quero até começar a pedir para que você deixe uma palavra, porque nós conhecemos uma série de pessoas que vão à igreja, mas não são cristãos. Sim. Isso é muito importante, né? Sim. A gente entender isso. Qual foi o ponto que você chegou da sua caminhada evangélica, vamos pôr assim, que você entendeu que ser cristão é diferente de ir à igreja, de ser crente? Então, pastor, eu entendi isso quando me veio o start em que estar com Cristo não é só simplesmente ler a palavra, mas viver a palavra. E esses dias eu até falo muito sobre isso, que você estar na igreja é você se relacionar com aquele que te chamou. E a partir do momento em que eu me relaciono com aquele que me chamou, eu tenho total autoridade para poder falar daquele que me chamou. Por exemplo, se eu caminho com o Senhor, automaticamente eu vou saber o que o Senhor gosta de comer, o que o Senhor gosta de fazer. Eu vou saber a maneira de poder falar com você. Se alguém chegar para mim e perguntar sobre o pastor Luiz, eu vou ter total autoridade para poder falar do pastor Luiz. Então, quando eu tive esse start que eu não só simplesmente queria ouvir falar de Jesus, mas eu queria poder falar daquele que me chamou, tudo para mim mudou. E é onde eu caminho, né, com essa palavra que é Romanos 12, né? Tipo, não vos conformeis, mas transformável pela renovação da mente e do vosso entendimento. Então, a partir do momento em que eu entendi que estar na igreja não é só simplesmente estar, mas viver como igreja, tudo para mim mudou. Que foi o meu relacionamento com Cristo, entendeu? Que bacana. Isso sim, então começa a acontecer a partir de um simples convite para uma festa e em 2017, né? Então, como é que é importante a gente estar sempre convidando as pessoas, não obrigando, mas convidando as pessoas a participar dos eventos da sua igreja, participar de algumas festas, porque é o Espírito Santo quem age, né? Sim. Isso foi muito louco. Conta, eu quero saber. Eu acho isso muito interessante e eu sempre gosto de compartilhar isso com as pessoas. Por quê? Porque essa festa é uma festa gospel que, na verdade, toca vários funk gospel, músicas gospels em si. Sim. E tem muitas pessoas hoje que possa ser que não acham corretamente, mas isso era uma maneira de atrair os jovens para esse ambiente. Como eu disse, eu vinha de uma pegada de escola de samba e tal, pagode, isso e aquilo. Então sempre quando eles me convidavam para ir na igreja, eu nunca queria ir. Porém, uma amiga me convidou, falou assim, Vinícius, amanhã vai ter uma festa Pretinho de Jesus, vamos? Eu falei, vou ver. Fui pra escola de samba na sexta, chegou no sábado de manhã, em casa, tinha uma mensagem dela, deitei pra dormir, acordei meio-dia, e meio-dia tava outra mensagem dela. Eu falei assim, vou ver, se der pra ir eu vou. Aí eu falei assim, Espírito Santo, não falei nem Espírito Santo, eu falei assim, se for da sua vontade, que eu acorde na hora da festa. E a festa começava 8 horas. E eu acordei 8 horas em ponto, dando um pulo da cama, indo correndo pro banheiro, tomando banho, mandando mensagem pra ele, indo pra festa. Caramba, que legal. Cheguei na festa, tipo assim, vendo todo mundo dançando e tal. E o Senhor começou a falar comigo, tipo assim, porque lá fora eu não bebia, não fumava, não cheirava, não fazia nada disso. Então o Senhor falou comigo, você poderia estar na minha presença aí dançando pra mim, tipo assim, vivenciando esse tempo pra mim, mas você escolheu estar lá fora. E olha essas pessoas que estão ao seu redor, tudo assim, ministrando pra mim, dançando pra mim. E naquele momento pra mim foi como, uau. E parecia que eu tava fora da caixinha. Eu lembro que eu tava com um capuz assim e tal, com a mão no bolso assim. Camuflado, né? Fiquei ali no canto, só olhando tudo aquilo. E, por exemplo, a festa era a noite toda, né? Vou dizer assim, de 3 da manhã até 4 da manhã, pastor, era momento de palavra. E naquele momento o pastor veio e ministrou uma palavra que foi de encontro ao meu coração. E naquele momento do apelo eu não queria ir, eu tava com o meu coração fechado. E ele falou bem assim, pra você saber que é Deus de fato na sua vida, a gente vai tocar mais um louvor e após esse louvor você vai ver que você vai vir. E o pastor não me conhecia, ninguém me conhecia, a não ser a minha amiga. E naquele exato momento ele cantou a primeira música que eu dançava na igreja quando eu desci no ministério de dança. Eita! Que é aquela, rendido eu estou. Veja que rendido minha vida a ti. Mano, quando cantou aquilo lá, aí ali na frente eu fui lá. Você falou, Deus lembrou de mim, né? Exatamente. Eu falava assim, o Senhor tá falando comigo mesmo, fala comigo de uma maneira, eu quero saber se o Senhor tá falando comigo. E vi através desse louvor. Aí a partir daquele momento eu aceitei o Senhor, fui no outro dia na central, aí me reconciliei lá de novo, depois não saí mais. Aí tô tipo até hoje aí, né? Firme, graças a Deus. Glórias a Deus. E hoje você está congregando em qual... Hoje eu congrego na primeira igreja batista no Jardim Presidente Dutra, em São Paulo. Eita, que bacana, que legal. Qual o nome do nosso pastor lá?
Pastor José Roberto. Pastor José Roberto, você tem uma joia preciosa em suas mãos, cuida dele aí, cuida dele porque o reino precisa desse homem. Amém. Gente, vamos lá conhecer então um pouquinho, eu quero conhecer e passar um pouquinho pela sua infância. Como é que foi, como é que era na sua infância? Você passou por quais momentos? O que mais te lembra da tua infância? O que mais te marca como infância? O que te leva assim? Então, pastor, o que acontece? Eu sou fruto, na verdade, de uma noite, né? Esses dias tô com minha mãe durante esse tempo, e esses dias eu descobri pela minha mãe, em que eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, como é que eu vim ao mundo? Me bateu essa curiosidade. Porque meus pais não são casados, né? Todo filho tem isso, Todo né? mundo, né? E eu falei, meus pais não são casados. E minha mãe falou, meu filho, eu fugi da escola e fiquei com seu pai já. Foi nesse momento. Eu falei, mãe, como assim, mãe? E a partir daquele momento, a minha mãe era muito de saída, né? De curtir muitas festas. Então, o que minha mãe pegou e me fez? Minha mãe me deu pra minha madrinha. Então, minha madrinha começou a cuidar de mim durante esse tempo. Então, eu morei com minha madrinha uma boa etapa da minha vida. Sim. Então, tipo assim, toda a minha infância foi, de fato, sendo cuidado pela minha madrinha, no meio da dança, né? No meio dessa questão de lamberóbica, as coisas assim do mundão. E, ao mesmo tempo, também brincando sempre ali na rua e Dona Creia sempre me olhando e me puxando para perto para poder ir nas EBF ali, na Escola Bíblica Dominical pela manhã. E minha infância foi... Aqui eu me lembro até o exato momento, foi exatamente disso. Eu me lembro que eu venho ter ciência da minha infância, o primeiro estalo que eu tenho é minha avó sentada na porta, eu passando por cima dela e dali eu começo a lembrar de tudo, brincando na rua. Que legal. Antes disso eu já não lembro de mais nada, entendeu? Então... Você tinha algum diferencial, você sentia algo, você vai me entender o porquê que eu estou te fazendo essa pergunta. Por você morar com a sua madrinha, por você não morar com os seus pais, por os seus pais não estar junto naquele momento, você sentiu alguma coisa diferente, alguma coisa mudou em você se cobrava por isso, ou tua infância foi normal? Então, na verdade, como eu posso te dizer, hoje, eu posso falar porque Deus é um Deus que nos surpreende, né? Sim. Se você for olhar o histórico de vida da minha mãe, eu e os meus irmãos era para ser improvável. Era para ser completamente improvável. Eu no tráfico, o meu irmão também no tráfico, minha irmã talvez Deus que me perdoe pela palavra, uma prostituta da vida, uma menina, sabe assim, vivenciando completamente coisas completamente diferentes. Então eu posso entender e tirar disso tudo que eu estando com minha madrinha foi como se o Senhor me guardasse. Sim, sim. É como a história, acredito que a história de Moisés, guardado pela filha de Faraó. Você tá entendendo? E cuidado de longe pela própria mãe. Pela própria mãe, entendeu? E chegou um tempo em que Moisés voltou para onde? Para sua casa em si e poder cuidar de todo o povo a qual Deus tinha direcionado para ele naquele tempo. Né? Exatamente isso, entendeu? Então, tipo, eu tive esse tempo com a minha madrinha em si, o Senhor teve me guardando porque na casa da minha madrinha foi sempre... Não vive em princípios bíblicos, mas foi sempre certo mas viveu um pelo princípio certo. Familiar, exatamente, né? Deu certo pelo certo, errado pelo errado, não pode, sim, não, entende? Entendo. Então, pôde me guardar bastante e ao mesmo tempo também o Senhor colocando intercessores de longe para poder me blindar e hoje eu ser uma resposta de oração para minha mãe. Sabe? Hoje eu poder voltar para casa da minha mãe. Hoje e honrá-la, né? Exatamente, poder honrar ela e apresentar Jesus de uma maneira completamente diferente. Muito legal. Vini, eu te fiz essa pergunta pelo simples fato. Hoje nós vivemos uma geração completamente vitimizada. Sim. Eu sei que é um fato muito polêmico, né? Eu também tive muita dificuldade na minha infância, eu não tive meu pai durante a minha infância, só fui conhecer meu pai depois que nem diria vovó de burro velho e tal. Mas eu nunca tornei isso, nunca me fiz como uma vítima. Eu sempre soube o que eu queria. Eu sempre tive aquela ânsia, que eu falei, eu sou meio desafiador, né? Eu vou vencer, Sim. eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou enfrentar a vida. Sim, claro. Então eu gostaria que você deixasse essa palavra, porque tem uma pessoa que hoje é pastor, tem uma família constituída, a gente tem um chamado em Deus, a gente entendeu o chamado de Deus, que todos temos chamado. Tem você que agora entendeu o teu chamado em Deus como missão, mas também teve uma dificuldade muito grande na infância, né? A importância da gente entender quem somos e não se esconder atrás daquilo com que a vida vai te bater, cara. Exatamente. A vida vai te bater. Não tenta fugir disso.
Sim. Mas você precisa entender que por mais que você apanhe, você tem um projeto. Eu gostaria que você deixasse eu queria entender como você vê e enxerga isso e deixar essa mensagem. Sim. Então, 1 Juan, se eu não me engano, acho que capítulo 4, vai falar que o amor lança fora todo medo. E possa ser que um tempo atrás eu não entendi o significado dessa palavra. O amor lança fora todo medo. Hoje eu já consigo entender que é uma palavra da parte de Deus para todos nós. E eu posso dizer para você e até mesmo para o pastor que está aqui, é que, por exemplo, meu pai mesmo era uma pessoa a qual, quando me viu pela primeira vez, disse assim: meu pai é branco de olhos azul, né? Esse aí não é meu filho não, moreninho e tal. Eu lembro dessas palavras até hoje. Porém, eu decidi amar meu pai. Porém, eu decidi amar minha mãe. Eu tinha tudo pra poder odiar minha mãe. Tinha tudo, absolutamente tudo. Mas eu escolhi amar minha mãe. Então, tipo assim, o amor que eu tive pela minha mãe, pelo meu pai, lançou todo o meu medo fora. Glória a Deus. Tanto que hoje o meu pai, a minha mãe tem orgulho de mim. Meu pai tem mais 2 filhos, né? Por outro casamento. E sempre, agora mesmo, domingo, quando eu tava falando com ele, né? Domingo que se passou. E ele falou assim: meu filho, você é meu orgulho. Eu queria poder fazer muito por você, mas infelizmente eu não posso. E na mensagem eu falei assim: pai, eu quero poder te honrar muito ainda em vida. E ele fala sempre pra mim, tipo assim: eu não sei o que eu fiz pra você me amar tanto assim. E eu automaticamente eu falo assim: é o amor de Deus na minha vida. Porque se não fosse ele, eu poderia te odiar, eu poderia odiar minha mãe, mas o Senhor não permite isso, o Espírito Santo não permite isso. Então quando a gente dá liberdade pro Espírito Santo na nossa vida, a gente consegue amar, sabe, as pessoas que estão ao nosso redor de uma maneira incondicional. Não com o olhar humano, mas com o olhar de Deus sobre nós. Amém, querido. Permita-se amar com o amor de Cristo. O mundo vai sorrir diferente para você. Meu amado, fala para mim agora aqui, vamos entrar no campo missionário, vamos entender. E antes de entrar no campo missionário, eu gostaria que entender quando é que você, depois que se reconciliou, depois que você voltou para Cristo, depois da festa em 2017, então você entra numa igreja e começa a participar dos cultos, começa a desenvolver o teu chamado. Sim. Da onde surgiu? Porque eu já vi pessoas sonharem em ser pastor, sonharem em ser levita, sonharem em fazer parte do ministério de dança, e você é um camarada que participou de dança quando era do mundo. Agora, você sempre sonhou com missão ou foi algo que você... Como é que foi esse chamado para missão? Como é que você entendeu? Sim. Vamos lá. Primeiro, eu posso falar uma coisa aqui? Sim, fica à vontade. Eu falo um portunhol. Então tem hora, tem momentos em que eu vou juntar, tipo, nome bíblico com... Sim, eu notei na hora que tu falou João. 1 Juan, que eu falei, eu acho. Eu me vejo start. Então, tipo assim, em espanhol, João é Juan, pessoal. Então, se eu falar 1 Juan, 1 João, tipo, não entenda mal. É porque ainda eu tenho essa... Logo, logo vocês vão entender o porquê, né? Eu fiquei 8 meses em Colômbia. Então, tipo assim, durante 8 meses que eu fiquei até hoje, ainda eu falo com a galera de lá. Tenho tempos de conversa, tô sempre me comunicando, então o espanhol ainda fica na mentalidade. E às vezes são versículos que eu mando pra eles e fica na minha cabeça como discipulado, e quando eu vou falar eu já vejo que já foi e tal, mas quero pedir perdão por isso e me entenda, não tô blasfemando quando eu falar. Sim. Mas vamos lá então, sobre essa questão de missões, pastor, é uma coisa muito louca, porque na verdade... Eu lembro que desde quando eu era da Batista, as pessoas sempre falavam: você vai ser um grande missionário. Você vai ser um grande missionário. Por quê? Porque quando a dona Cleia ia com uma Kombi lá na rua, quem incentivava toda a galera a ir pra escola bíblica e pra EBD, não é... Escola Bíblica Dominical e Escola Bíblica de Férias. Sim. A IBF, né? EBF, melhor EBF. dizendo. Quando ia lá pra poder convidar a gente pra EBF, eu que chamava todo mundo da rua, tipo assim, eu que chamava a galera toda, enchia a van, e ele sempre falava: você vai ser um missionário, você vai ser um missionário, mas eu nunca sabia o que era ser um missionário. Eu não sabia o que era ser um missionário. E daí, depois que eu voltei, né, me retornei pro Senhor, eu me lembro que um dia depois eu recebi uma proposta para ser coreógrafo de uma comissão de frente, eu recebi um tanto. E eu fui para um acampamento de jovem logo na próxima semana, e nesse acampamento eu disse pro Senhor: Senhor, meu pastor falou, Vinícius, eu tava chegando ali, então ele não ia me cortar assim, o mal pela raiz, né? Porque ele não queria perder uma vida naquele momento. Então ele falou: eu entendo que é uma profissão e tal, mas ore e pergunta ao Senhor o que o Senhor acha. Então eu orei ao Senhor, falei assim: Deus, se for da tua vontade eu ser coreógrafo mesmo, que o Senhor faça isso, mas se não for, que a pessoa possa me ligar e falar que não é isso. E a pessoa me ligou em si e falou bem assim: Vinícius, a gente já conseguiu outra pessoa poder ficar no seu lugar e tal, eu entendi que não era do Senhor.
E a partir desse momento, muitas pessoas passaram e falavam, vinha orar por mim, você vai ser um grande missionário. Mas eu não entendia o que era ser um missionário. Não passava pela minha cabeça que era ser um missionário. Eu nunca almejei, né, por ser um pastor, por ser, sei lá, um diácono. Nunca passou isso pelo meu coração, porque eu não sabia, na verdade, eu não tinha esse entendimento, né? Mas eu sabia que eu estava debaixo de uma palavra que eu seria um missionário. Porém, eu não sabia como começar isso. Então, no ano de 2019, 17, 19, uma amiga minha foi fazer o Dunamis Farm, que é uma escola de missões em São Paulo. E a partir desse momento eu comecei a saber o que era mais ou menos missões. E no ano de 2021, que foi quando... Não, 2020 começou a pandemia. Sim. No ano de 2020, no comecinho, eu participei do Descende Brasil, que foi em São Paulo. E nesse Descende falou sobre várias escolas de missões, várias escolas mesmo. E a partir daquele momento, eu conheci algumas escolas e comecei a seguir nas redes sociais. Então foi onde eu comecei a entender um pouquinho mais do que era ser missionário. Então aquilo ali começou a queimar no meu coração e eu nunca falei, eu quero ser um missionário, mas eu sempre falava assim, eu quero ir para uma escola de missões, eu quero ir para uma escola de missões. Então a partir desse momento que eu comecei a conhecer, e através dessas palavras, a palavra tem poder, né? Então tipo assim, a partir do momento em que alguém lança uma palavra sobre você, vai chegar uma hora que aquilo ali vai gerar um bom resultado, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então eu sabia... A palavra nunca volta vazia, Nunca volta vazia, exatamente, meu pastor. Então tipo assim, eu tava debaixo dessa palavra. Então foi onde eu peguei, aí entrou a pandemia, fiquei nessa ali querendo saber mais sobre o Jocum. Nesse período de pandemia você ainda estava estabilizado aqui no Rio? Sim, estava congregando na Central de Avivamento e tudo mais. E fiquei. Aí chegou 2021, né? Foi começando a melhorar e tal. Aí no finalzinho, no BA de 2021, fui para uma base da Jocum. Aí quando chegou na base da Jocum, que de fato eu fui entender o que era ser um missionário, o que era poder ir ao campo, o que era poder servir a sua igreja local, o que era poder desenvolver um trabalho, aí eu comecei a conhecer. Aí eu comecei a me interessar cada vez mais, aí comecei a me aprofundizar. Não sei se eu posso falar, mas eu fiz uma ETED, né, na Jocum, né, Escola de Treinamento e Discipulado, e a minha primeira escola eu fiz Justiça e Reconciliação, foi o foco da minha escola. E era voltado para trabalho escravo, abuso de exploração contra a criança, violência contra a mulher, pobreza, pobreza bíblica, tudo isso. E daí eu tinha um prático, na verdade, que são 5 meses total da escola, né? Porém, são 3 meses teórico e 2 meses prático. Sim. E os meus 2 meses práticos seriam como 2 semanas em São Gonçalo e as outras semanas que teriam em Colômbia. Então, naquele momento... Quando a gente veio para São Gonçalo, ficamos aqui por 2 semanas. No finalzinho da segunda semana, a gente não tinha comprado a nossa passagem. E Deus começou a compartilhar com a nossa equipe, né? Que não era para renunciar a Colômbia e ficar em São Gonçalo. Porém, eu morava em São Gonçalo, né? Então, para mim, não tinha o que fazer em São Gonçalo. E eu falava para o Senhor, aqui não tem missão para fazer, não. Tipo, ficar 2 meses aqui, o que eu vou fazer 2 meses aqui? Eu falava, Deus, não tem missão para fazer em São Gonçalo. Porém, o meu líder falou assim, Vinicius, eu queria que você orasse e que você perguntasse ao Senhor como nós podemos trabalhar nesse tempo aqui. Então eu falei, Senhor, se de fato tiver trabalho aqui em São Gonçalo, que o Senhor me mostre. E dentro disso, a gente foi evangelizar numa quinta, no Jardim Catarina, fomos numa quinta, no domingo, a gente voltou, na verdade evangelizamos numa quinta, a gente fazemos o evangelismo ali com os traficantes, né? E um deles queriam sair do tráfico. Porém, ele não tinha condições de poder sair porque estava devendo. Então, no domingo a gente foi na casa dele, conversou com ele. E nessa que a gente conversou com ele, na segunda-feira a gente foi lá, pagamos o que ele devia, né, no tráfico em si. Na terça-feira ele saiu do tráfico. Aí, a partir daquele momento, ele foi trabalhar de ajudante Ele foi trabalhar de ajudante numa padaria no mercado. E... Sim, não, Milton. Voltando, recapitulando. Ele saiu do tráfico na segunda. Na terça-feira ele foi trabalhar de ajudante de pedreiro. Na quarta-feira o mercado entrou em contato com uma vizinha dele. A vizinha falou com a esposa dele que o mercado estava ligando. Na quinta ele foi lá fazer uma entrevista. E na terça da próxima semana assinaram a carteira dele. Então, tipo assim, em uma semana a vida dele mudou. Um cara que trabalhava no tráfico e devia o tráfico. E Deus fez uma mudança radical totalmente. Aí a partir daquele momento eu comecei a entender. Deus te respondeu. Me respondeu a partir daquele momento. Tipo assim,
há muito trabalho e são para poder fazer. Então, dali eu comecei a entender... Entendeu que obedecer é melhor do que sacrificar. Do que sacrificar, e comecei a entender o que era ser um missionário no campo. O que eram as palavras que as pessoas tinham direcionado sobre a minha vida. Então, a partir dali, pastor, tipo, começou a abrir um leque para mim, né? Eu comecei a entender, de fato, o que era poder fazer missão. Tipo assim, eu não necessito sair da minha cidade para ir à África, que a gente cria muito essa expectativa, né? Eu preciso ir para a África. Então, é algo que eu fico pensando... 90% dos missionários que a gente conhece que vai conversar, a missão dele é a África, a missão dele sabe, eu não consigo entender isso. Parece que é só a África que precisa de missão. Então, uma coisa que a gente vai entrar agora numa parte que eu até conversei em off contigo, né? Pode gerar até uma certa polêmica, mas o nosso intuito aqui não é gerar polêmica. Sim. Nosso intuito é esclarecer e entender. A gente está aqui com uma pessoa de campo. Eu não vou gerar polêmica contigo de uma área que você não atua. Uhum. Então não é polêmica, é modus operandi dos fatos. Sim. Né? Primeira coisa que eu vou perguntar aqui primeiro, sobre os seus olhos, tá, Vinícius? Sim. O que é missão? Então, sobre os meus olhos, o que é a missão? É poder falar daquele que nos chamou. Se você for ver o significado da palavra missionário, vai dizer que é uma pessoa que está responsável de poder determinar uma missão em um lugar. Uma pergunta pesada agora. A igreja atual, na sua não totalidade, na sua grande maioria, sabe o que é missão? Não. É o que eu estava conversando contigo, né? Boa parte das igrejas, eu costumo dizer, que fazem a missão dos pinguins do desenho Madagascar. Uhum. Que missão é essa? Sorria e acene. Cara de bonzinho. A gente precisa ter um culto de missão. Vamos encher de bandeira. Vamos fazer a entrada da bandeira, mas é aquela coisa só para as pessoas verem o que é realmente missão. Como é que funciona estar em campo? Você falou aqui que passou um período na Colômbia. Como é que era o seu custeio na Colômbia? Era uma igreja que te mantinha? Ou era um projeto que te mantinha? Porque a igreja dizer, não, vão enviar um missionário. Uhum. E não tem nada lavrado em cartório que ela tem obrigatoriedade, porque a igreja manda um valor. Sim. O missionário vai, sim, a passagem, um valor, aquele valor acaba às vezes na primeira semana. Uhum. Só que a igreja, depois que o missionário está lá, o missionário precisa, a igreja fala o quê? Se vira. Sim. Esquece completamente. Eu estou exagerando? Não, isso Estou conversando com alguém de campo, sim, né? E uma das coisas que eu acho que mais fere o missionário no campo é o esquecimento. Isso eu acho que se eu me emocionar aqui não Fica à vontade. Não. Mas eu acho que o esquecimento é uma das coisas que fere mais o missionário. Porque existe muitas pessoas que falam que estão orando, né? E a oração chega, a oração nos alcança. Porém, eu acredito que além da oração, pastor, é o prestar de conta com a pessoa que está no campo em si. Como assim, Vinícius? É poder mandar uma mensagem, é poder perguntar como estão as coisas no campo, é poder, tipo assim, mostrar que está interessado com você que está lá. Porque foi uma das coisas que o senhor falou foi o seguinte, a igreja que enviou, tipo assim, eu lembro que quando eu fui ao campo missionário, eu fui por conta própria. Tipo assim, eu fui mesmo porque o Senhor falou comigo, não, Vinícius, chegou a hora, tipo, você já estabeleceu o que tinha para poder estabelecer na sua cidade, você já implantou o que tinha para poder implantar. Porque quando eu voltei da base da Jocum, o Senhor falou comigo. Eu perguntei pro Senhor, eu tinha uma oportunidade para ir à Colômbia e também para ir ao Egito. E daí eu orei ao Senhor para perguntar. Extremos, né? Sim, para poder perguntar, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu vá? E o Senhor foi e me deu uma palavra de Isaías, a quem irá por nós, eu disse, eis-me aqui. Só que no mesmo momento, uma líder minha me chamou para poder administrar, voltar a liderar os juniores da minha igreja. Então eu fiquei, tipo assim, Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? E naquele momento eu tava com essa palavra no meu coração. Eis-me aqui, envia-me pra onde? Sabe? Então eu lembro que em uma oração na minha igreja, né, no culto de jovem, pode falar o Senhor que estou te ouvindo, era o tema do culto. E daí um amigo meu veio orar por mim, eu fui orar por ele, eu orei, depois que eu terminei de orar, ele falou assim, cara, eu vi você subir num morro muito grande, e nesse morro o Senhor só mandava você ir. E depois disso tudo, no final do culto, eu falei, pô, mano, eu não consigo entender o que Deus tá querendo falar comigo e tal. E eu fui e expliquei pra ele, falou bem assim, ó, primeiro Deus vai fazer com você aqui, para depois ele fazer fora. Primeiro Deus vai te honrar na casa, para depois te honrar lá fora. Então, a partir daquele momento, em 2021, eu entendi que meu ano de 2022 todinho seria servir na minha igreja local.
Foi onde eu desenvolvi um projeto na Rede Kids para os juniores e está até hoje o projeto sendo desenvolvido lá. Mas, voltando agora para a pergunta que o senhor me fez, eu acredito que hoje em dia o que falta mais essa questão do campo em si é que existe uma coisa chamada... Faz assim, pastor, que sua mão assim. Existe uma coisa chamada isso aqui, ó. E a outra faz igual. A outra faz igual. Para baixo agora, assim. Existe isso aqui, ó. Aqui tá a igreja e aqui tá o missionário. Então, assim como igreja, eu tô aqui para poder honrar sua vida, e assim como missionário, você tá aqui para poder prestar conta comigo. Então, às vezes eu fico pensando que às vezes não tem isso do missionário, porém também não tem isso da igreja. E quando o missionário quer prestar conta com a igreja não quer receber esse prestar de conta, é uma coisa que fica muito mais delicada. Eu lembro que para poder levantar meus apoiadores, para poder levantar minhas finanças, eu tinha que mandar mensagem para milhares e milhares e milhares de pessoas. Momentos que eu tinha que implorar. Então essa é a sensação, né? Como assim, tem que implorar por uma coisa que, poxa, disseram tanto... Você entende? Entendo. Eu tinha que implorar para que a pessoa pudesse me apoiar no campo missionário. Acho que pedindo migalhas. Exatamente. E sendo que era uma coisa que não era... não era valores muito altos. Tipo assim, era valores muito pequenos, muito simbólicos. Sabe o que eu me lembro agora? Eu me lembro de um texto que agora me fugiu até a referência do texto. De uma mulher que está falando com Jesus, pedindo para que Jesus vá ajudar a filha dela, e Jesus falou, não posso ir, eu não posso, né? Mas até os cachorros comem das migalhas que caem do chão. Vocês ficam ali necessitando, me perdoa, é pesado, mas de migalhas. Sim. É como se vocês estivessem, sabe, e nesse mesmo contrassenso, nós, e eu me coloco nisso, que diz que somos a igreja, estamos debaixo de um teto, estamos debaixo de uma cama aconchegada. Olha, ontem fez um frio daqueles, eu imagino vocês em campo, sabe, e a igreja não sente isso, que amor é esse? E a palavra diz, né, como pregarão se não há quem envie, como enviarão se não há quem pregue. Então, tipo assim, como que nós vamos chegar em um determinado lugar se a igreja local não entende o valor de poder enviar alguém? Ah, mas tem que fazer missões aqui. Sim, é claro, nós como igrejas somos chamados para fora. Então, a partir do momento que como igreja local nós entendemos que a nossa obrigação é com aqueles que estão lá fora, o nosso pensamento muda. Por quê? Porque a partir do momento em que você vê alguém na sua geografia, uau, aquele ali está se destacando bastante, que tal a gente apoiar ele para poder ir à Colômbia, para poder ir ao Chile, para poder ir talvez à África, entendeu? Estudar o campo da África, voltar, trazer ferramentas para a gente conseguir desenvolver um trabalho local. É sobre isso que eu gostaria de dizer, porque ultimamente a gente tem observado uma coisa muito pessoal. A igreja fala assim, vou enviar um missionário para a Colômbia. Se ele ganhar vidas lá, não vai trazer para a minha igreja. Né? Porque a igreja tem feito o trabalho, algumas igrejas, não estou generalizando, mas alguns projetos, eles apoiam aquilo que eles possam colher os frutos. E os frutos não é para ser colhido pela sua igreja. Os frutos era para ser colhido pelo reino que você representa. Exatamente. Não é isso? Exatamente, porque é uma bandeira só, né? É um Cristo só, é um Deus só. Uma das coisas que eu percebi, pastor, quando eu estava em Colômbia, é que, por exemplo, a gente apoia uma ilha chamada Boca Chica. E essa ilha, se eu não me engano, ela tem como 3 ou 4 igrejas nessa ilha em si. E o que as pessoas naquele lugar necessitam é de educação. E às vezes a gente, não só educação, mas também como material. Porque nessa ilha, eles não tinham como banheiros, né? Vou dizer assim. Eles faziam suas necessidades na praia, faziam suas necessidades na rua. E quando a Jocum em si foi pra lá... Saneamento básico, né? Zero. Quando a Jocum foi pra lá, a Jocum, acredito eu, que na verdade, foi o primeiro projeto que fez um banheiro naquele lugar. Tem noção do que a pessoa olhar, tipo, o que é isso? Tipo, pra que serve? Pra que serve um banheiro? Será que é pra poder beber água? Tipo, Meu você Deus. consegue entender isso? E às vezes a gente vai pra esses lugares assim. Eu até me enfermei nessa ilha, né, em relação ao meu estômago, por conta da água daquele lugar e tudo mais. E eu me lembro que nessa semana, quando eu passei por essa questão de saúde, tá? Foi uma questão muito delicada. Eu lembro que eu mandei mensagem para as pessoas que estavam ao meu redor e de 10, tipo assim, 4 me apoiaram. 4 me apoiaram. E falando sobre saúde, sabe? Sobre saúde. Em algum momento você teve medo? A gente sempre tem medo, né? Tipo, se eu falar que eu nunca tive medo, eu tô sendo mentiroso.
Mas a gente sempre caminha debaixo de uma palavra, sabe? Eu falo por mim, se eu vou ao campo mesmo de poder sair da minha nação, é claro que a gente está no campo a todo momento, mas sair da minha nação para ir outra nação, eu quero ir debaixo de uma palavra. Porque no momento mais difícil da minha vida, no momento mais difícil em que eu estiver no campo, no momento mais difícil em que eu estiver me sentindo sozinho, vai ser aquela palavra que vai vir sobre o meu coração, que vai vir sobre a minha mentalidade, a falar assim, cara, eu te dei uma palavra para estar nesse lugar. Tanto que em todos os momentos desse tempo que eu tive em missões, todos os valores altos que eu recebi foi sempre de pessoas em que eu nunca ouvi falar. Pessoas que oravam, Deus compartilhava o meu nome, entrava em contato com a base onde eu estava e mandava o valor da oferta. Isso era absurdo. Tipo assim, tem algum Vinícius aí, tem algum Carlos, e falava meu primeiro nome, tá? Carlos Vinícius aí, eu tô mandando uma oferta em dólar aqui pra ele. Exatamente assim. Tipo assim, eu quero poder abençoar um menino e tal, com essas características, tem algum aí? Uau! E mandava o valor. Que fantástico! E tipo, pra mim era como assim, Deus, como assim? Tipo, e é uma olhando... resposta de Deus, não é pelo aquilo que você estava executando. Exatamente. E olhando pra isso tudo, pastor, as pessoas devem falar assim, mano, ir para um campo ou estar em missões é loucura. A partir desse momento que eu entendi, falei assim, então Deus, eu quero de fato me dedicar 100% para ti no campo missionário. Porque o Senhor cuida de mim. Porque eu não preciso, é claro, nós temos essa necessidade, as igrejas locais precisam entender isso. Eu acho que o que falta muito é isso. Uma coisa que me entristece muito é quando eu chego numa igreja e eu vejo lá dízimos e oferta. Aí tá lá, oferta para missões. Tipo assim, mas qual missão? Tipo, será que é a missão do ar-condicionado? Será que não é a missão... Não é específico, não é? Você tá entendendo? Tipo assim, existe um prestar de conta com a igreja. Sim. E hoje em dia as igrejas locais não tem mais essa questão de prestar de conta. Tem muitas pessoas que falam assim, estamos enviando o missionário agora ao campo. Tá bom, o missionário tá indo, mas será que tá voltando agora um resultado daquele missionário igreja, ao campo? né? A própria igreja não chega, os próprios membros. Pastor, e o missionário que nós enviamos? Como é que estão? Você tá entendendo? Ele está sendo atendido? Como é que tá? Ele está em que lugar, né? Não, Sim. É só naquele... É aquele oba-oba emocional. Por isso que eu falo, são os pinguins de Madagascar. Sorri e acene, cara de bonzinho. Sim. Gente, a gente está conversando aqui com o missionário Vinícius, né? Um missionário de campo de batalha. Já vamos entender um pouco mais essas histórias que ele tem para compartilhar conosco, a sua história, entender o que é missão. Eu espero que este podcast seja esclarecedor para que você verdadeiramente entenda a importância do que é a missão e o que verdadeiramente é a missão. Tem muita gente com título de missionário, mas que não tem a mínima noção do que é ser um missionário, tá bom? Me perdoa, meu irmão, me perdoa, minha irmã. O intuito não é te ferir, não é apontar os seus erros. O intuito é dar um despertamento. Se você tem um chamado missionário, está na hora de começar a exercê-lo. Queridos, nós precisamos da tua ajuda. Você que está nos acompanhando, eu quero falar diretamente com você. Isso aqui também é um trabalho missionário. O trabalho deste podcast também é um trabalho missionário. Não há recursos de ordem financeira nenhum. Porém, nós temos das nossas despesas. Esse ambiente, essa estrutura, ela é uma estrutura que é paga. Então, nós precisamos de você que tem uma empresa, você que pode nos ajudar, você que pode nos ajudar nessa missão. Nós já tivemos aqui, como agora temos o missionário Vinícius, nós já tivemos apóstolos, pastores, cantores, influencers, pessoas que têm nos ajudado trazendo as suas histórias para cá. Mas precisamos do seu apoio. Se você pretende, deseja e sentir no coração, se o Espírito Santo tocar no teu coração, seja um dos nossos patrocinadores, nos chame no direct. @pode com demudo chegar _oficial. Ajude essa obra. Deus vai abençoará a sua vida em nome de Jesus. Quero te lembrar que o nosso podcast também tem uma parceria muito linda e nós vamos começar também a exibir esse material do nosso podcast na TV Missões Cidade. No dia 8 de setembro, vai ser lançada a TV Missões Cidade. E o nosso podcast também faz parte da TV Missões Cidade. Acompanhe. A gente vai colocar o link aqui também da TV Missões Cidade. Não perca um conteúdo extremamente bacana para você, um conteúdo cristão, um conteúdo edificante. Inclusive teremos também o Vinícius Souza, lá o nosso missionário na TV Missões Cidade. Vinícius, esse é o momento que a gente chama o momento da honra, Vinícius. Eu sei que para que você possa estar no campo missionário, para que você possa estar exercendo o chamado de Deus, você também tem pessoas que te ajudam e eu gostaria de pedir que você pudesse honrar essas pessoas, aquelas que te ajudam, que te apoiam, que enviam recursos, né? Se você tem alguma empresa, fica à vontade, pode falar o que você quiser, tá bom? Sim, claro. Obrigado, pastor. Nesse momento eu queria
de início honrar, na verdade, a minha família, que são um dos meus maiores apoiadores. Minha mãe que sempre me apoia, sempre está ali comigo quando eu necessito receber uma palavra, direcionamento. Meus líderes também, meus pastores. Obrigado, pastor José, pastor Manuel, sua família também que estão sempre ali pendentes, me apoiando, me dando força. Você que também sempre me apoia, enviando uma mensagem para mim, enviando uma colaboração, uma oferta missionária para o meu sustento no campo em si. E todos vocês que estão sempre aí compartilhando os meus vídeos, compartilhando a minha jornada, comunicando um com os outros, indo nas redes sociais e falando, ore por esse missionário que está no campo. Muito obrigado você de verdade que tem vivenciado esse tempo comigo. Como diz uma apoiadora minha, eu não vou, mas eu envio. Então, que você possa fazer parte desse tempo comigo também. Se você não vai, você pode me enviar. Agora eu quero te pedir uma coisa muito legal. Eu gostaria que também fizesse um agradecimento em espanhol. Para aqueles que também estão nos acompanhando na língua espanhola. Agora. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado também durante esse tempo, que tem orado por minha vida, que tem contribuído com as oferendas, que tem também enviado uma palavra de afirmação para que eu possa estar caminhando no campo missioneiro. E sim, graças por tudo, Deus bendiga e hasta luego. Que legal, cara. Bom, mas já que é o momento tiete, né? Agora eu vou pedir para que você fale em espanhol, peça para seguir @pode chegar com demudo _oficial, o pessoal nos acompanhar também. Sim. Eu não sei na verdade a palavra demudo em espanhol, pero eu quero agora te invitar a que você possa estar seguindo essa rede social aqui embaixo agora, aqui embaixo. E sim, siga já e esteja nos acompanhando. Que legal, gente. Foi meio um portunhol, pastor, mas eles compreenderam que eu falei agora nesse momento. Amém. E pronto, aproveitando que estamos no momento portunhol, eu gostaria que você deixasse uma palavra. Eu vi nas suas redes sociais que uma das frases que você tem na sua bio é o Salmo 40, sim, versículo 18. Me pegou agora, hein? Sim, Salmo 40, versículo 18. 18. Eu gostaria que você pudesse deixar para os nossos hermanos, sim, assim que diz? Sim, assim é. Hermanos, que você pudesse deixar uma palavra primeiro em espanhol, que depois a gente vai voltar a falar em português normal. Em espanhol, pastor, Deus meu, eu necessito praticar melhor meu espanhol. Pero, sim, uma palavra que eu posso deixar para vocês é que meu coração se alegra muitíssimo. Primeiro, poder chegar em Colômbia e ser recebido por cada um de vocês e poder me sentir em família. E uma das coisas que Deus habla muito comigo é que nós outros caminhamos por uma palavra. Então, se eu estou aí, é porque eu sou resposta de oração para cada um de vocês. Então, que Deus continua como abençoando sua família, abençoando sua casa e que Deus sempre possa trazer pessoas que deixam um regalo da parte dele para cada um de vocês. É isso. Amém, glória a Deus. Bom, aproveitando que nós tivemos esse momento internacional do nosso podcast, antes do nosso podcast viajar nas histórias do Vinícius lá para a Colômbia, né, estávamos aqui em off conversando sobre a sua primeira viagem missionária. A sua primeira missão em campo foi em São Gonçalo, nós já falamos. Mas eu gostaria de conhecer um pouquinho dessa primeira viagem missionária. Antes de falar dessa viagem missionária, que foi para a cidade de Curitiba, eu tenho uma pergunta. Sim, meu pastor. O que é Jocum? Então, Jocum é jovens com uma missão. Esse é o significado da palavra Jocum. E as pessoas falam, Jocum, ok. ETED é Escola de Treinamento e Discipulado. A ETED ela acontece dentro de 5 meses, meu pastor. 3 meses teórico e 2 meses prático. Para quem não sabe, a Jocum ela veio através de uma visão compartilhada através de Lori Economy e sua esposa Darlene. Existe um livro chamado Pode Falar, Senhor, que estou te ouvindo. Conta um pouco mais sobre essa onda de jovens a qual o Lori teve, né? A respeito do... Perdão? Fica à vontade, filho, fica à vontade. Você estava falando dessa onda em relação ao livro, essa onda de jovens. Essa onda de jovem a respeito da Jocum em si. Então, dali ele tinha uma visão que ele viu uma onda de jovens pregando o evangelho por todo mundo.
E hoje nós fazemos parte dessa visão dele, então Jocum significa Jovens com uma Missão. E hoje também existe a faculdade, né, que é a Universidade das Nações, que é dentro da Jocum. Que lindo! Então a Universidade das Nações, ela vai te graduando para que você possa se formar dentro de um campo missionário e ao mesmo tempo também dentro de direito, advocacia, no caso, né, psicólogas, isso também faz parte da Jocum em si. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz uma escola da Jocum, ela vai recebendo pontuações. No Brasil, eu acho que ainda não é considerado como um MEC, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, se eu não me engano, já é considerado como uma universidade a Jocum. Uau. Então, por exemplo, lá fora nós somos considerados como universitário, né? Muito então, bacana. A Jocum é isso. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Eu sei que não precisa ser preciso, porque é muito, mas só para que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter um parâmetro e analisar em questões de números. Né? Você estava falando comigo em off, né? A quantidade de bases da Jocum que tem pelo mundo ou no Brasil. Só para a gente ter um parâmetro, não precisa ser preciso. Sim, na verdade, eu acho, se eu não me engano, a gente está como em 166 países. Bases, na verdade, de Jocum, né? E dentro disso tudo, se eu não me engano, são como 8 mil e algumas coisinhas assim bases. São muitíssimas bases, são muita base mesmo que a gente tem no mundo todo dividida. Eu não tenho, como o pastor disse, assim, os valores exatos, mas é exatamente isso, a gente está em muitos lugares. Legal. Bom, então vamos para a nossa primeira viagem missionária, vamos viajar junto contigo. E como é que vai? Você vai fazendo missão. Quando você fala fazer missão, eu creio que o teu coração já começa a queimar. Sim. Fica louco para viajar, né? A primeira viagem foi para a cidade de Curitiba. Sim. Quando você chega em Curitiba com um casaquinho desta finura, o que você encontra? Ambiente menos um, vou dizer assim. Atmosfera com menos um grau Celsius. Menos Celsius. meu pastor? As plantas dando gelo. Minha mão assim, ó, pessoal, ó. Parecia o Tiranossauro Rex. Eu não consegui esticar minha mão assim, ó. Se esticasse, ela ficava assim, ó. Dessa maneira, cheguei na base, enfim. Me deram as cobertas grossas desse tamanho, me cobri todinho, não conseguia nem jantar no dia. De tanto frio que eu tava. Tanto frio. E o pessoal lá andando sem camisa. E o que passa descalço na tua cabeça, assim, a primeira viagem que você faz, você já tem logo um revés. Sim. Você tem logo um opróbrio, né? Poxa, não é para meu chamado, eu vou voltar. O que aconteceu? Ou não, já tô aqui. Então, já tava lá, na verdade, né? Porque isso é tudo uma loucura, né? Gente, falar a verdade para vocês. Nós temos a possibilidade de poder vivenciar o campo missionário na nossa cidade e estar na nossa zona de conforto. Mas quando a gente sai da nossa zona de conforto e vai caminhar por uma palavra da parte do Senhor, é onde a gente faz tem que caminhar pela palavra. Então, chegando em Curitiba, eu só cheguei com R$20 no bolso, né? Não tinha absolutamente mais nada. R$20 e... O que eu posso fazer com R$20 naquele momento? E não tinha ainda a questão de poder pagar a base e tudo mais. O frio também. Então, tipo, tinha que comprar luva, tinha que comprar touca, tinha que comprar outro casaco. Tudo com R$20. Tudo com R$20. E como fazer tudo isso com R$20? Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então, tipo assim, nos primeiros momentos, eu me senti muito impulsionado porque era a galera nova, todo mundo ali brincando e tal. E eu quero vivenciar isso, eu quero experimentar isso. Só que vai passando... assim, a semana, os dias, né? E a gente vai bater ficando... na realidade, né? Uau, o que eu vou fazer? Eu preciso pagar a base. E o que me acusava muito é que eu tava desfrutando de coisas que eu não tinha pagado ainda. Tipo assim, a mochila que eu ganhei, o copo que eu ganhei. Eu olhava para aquilo ali, meu pensamento falava... Eu ainda não paguei. Eu ainda não paguei. Isso não é teu. E sendo que já era meu, porque o senhor já tinha me dado já mais. Já tava usufruindo, né? Já tava, entendeu? E nesses primeiros momentos foi exatamente isso. Ó. Poxa, eu vou embora. E sendo discipulado, porque sempre quando a gente vai pra uma base da Jocum, a gente ganha um discipulador, né? Que já tá ali há muito tempo pra poder nos discipular. E eu sempre conversando com ele, com a minha líder. Ela, não, Vinícius, tá debaixo de uma palavra. Cara, desculpa, mas deixa eu te dizer uma coisa que eu tô sentindo muito forte do Espírito dizer. Ou o seu chamado, a gente que é pastor, a gente que está aqui, eu nunca fui para o campo missionário, né? Eu sou um pastor local. Quando você falou aí para mim, isso não é meu, eu preciso pagar por isso. Eu estou usando mas não é meu. Poxa, se a gente entendesse que o evangelho a gente está usufruindo, a gente está usando, mas não é nosso. Sim. Sabe, isso falou muito, muito forte agora comigo, Vinícius. Tipo assim, é um exemplo. Sim. Exemplificando, você estava com uma mochila que você havia ganho,
Sim. Você estava com um copo que você tinha ganho. Era para o seu uso, era para o seu consumo, era para a sua sobrevivência, mas não era seu. Sim. O evangelho é assim? Sim. Uau, que forte isso, não? Exatamente. Ó, eu me lembro de João, agora falando certo. João 17, né? Que o Senhor vai falar assim, assim como tu me enviaste, eu também vos envio. Tipo assim, como o Senhor me enviou, eu estou enviando eles para que possa pregar a tua palavra, porque eu já vos dei a palavra. Tipo assim, a palavra está sobre eles. E a única coisa que eu peço, tipo, livra do maligno, livra de todo mal, mas não tire eles desse mundo. Então, o que me faz entender disso também é que o Senhor nos dá uma palavra, né? Ele determina algo sobre nós. Por exemplo, quando eu fui a Jocum e quando eu estava usufruindo exatamente tudo aquilo ali, eu tinha uma palavra que não foi algo que eu busquei ao Senhor, mas que a minha liderança já tinha buscado para mim. Então eu já estava caminhando por uma palavra de algo que não era meu, mas que o Senhor tinha me dado por favor e merecido. Tipo assim, você não merece, mas toma aí. Entendeu? Então é como se o Senhor falasse, ó, e quando Jesus orou e falou, né, Pai, ó, assim como tu me enviaste, eu vos envio. Então, tipo, não tira eles do mundo, não, deixa eles lá, mas livra eles de todo mal. E era exatamente o que o Senhor estava fazendo comigo naquele momento. Tava me livrando de tudo aquilo que não convém da parte do Senhor para mim, mas ao mesmo tempo me blindando para que os meus líderes pudessem me dar uma palavra para que eu permanecesse naquele lugar. Então foi onde eu consegui permanecer até que eu fui abençoado pelo Senhor por uma benção muito grande que eu não sabia que eu poderia ser abençoado dessa maneira, né? A gente não tem noção do quanto nós somos abençoados diariamente. Né? Exatamente. Eu gostaria que você pudesse relatar também o fato que a gente estava conversando, não precisa falar sobre valores, mas assim, há custos. Sim. E esses custos você não tinha condições de estar honrando naquele lugar, né? Sim. Havia um custo de uma matrícula, havia um custo de uma mensalidade, e você tinha um prazo para executar o pagamento daquilo. E conta pra gente o que aconteceu. Eu cheguei em julho, e nessa que eu cheguei, na verdade, cheguei em junho, na verdade. Julho eu tinha que pagar uma matrícula, em agosto eu tinha que pagar outra matrícula. E na verdade, quando eu cheguei, eu tinha que pagar a matrícula mais a mensalidade, que era um valor grande. E daí juntou essas duas mensalidades e mais a matrícula em si para o próximo mês de agosto. E no dia 21 de agosto foi o dia que a gente estava tendo uma classe, minha líder perguntou se poderia orar por mim na sala e compartilhar com a galera, fez isso naquele momento. E no dia 22 pela manhã eu fui chamado pela minha líder, pelo líder da base também e pela líder da secretaria da base por uma mensagem no grupo. Vinícius, você precisa aparecer na secretaria. Chegando na secretaria... Como é que foi a tua cabeça? Conta. Cabeça baixa, tipo, meu nome tá no SBC. Já vou com a mochilinha. Sim, já vou ser desligado da base agora e tal. E chegando lá naquele momento, quando eu cheguei na porta da base assim, a líder da secretaria foi e mostrou assim o celular dela, falou bem assim, enviaram um Pix pra você aqui agora desse valor. E o valor que enviou era exatamente o valor da primeira matrícula, da matrícula em si e da primeira mensalidade. Do mês de julho. Do mês de julho. E daí, quando eu saí da porta, assim, veio uma amiga minha e disse assim, Vinícius, na noite, o Senhor falou comigo que eu tinha que dar o valor todo para você que estava na minha conta. E foi o valor exato que eu necessitava para poder pagar a minha matrícula, a minha mensalidade que vencia naquele dia, naquele momento ali. E daí, tipo assim, em menos de 24 horas, Deus proporcionou que alguém poderia pagar a minha matrícula, a minha mensalidade e minha outra mensalidade do mês que eu estava vencendo naquele lugar. E o mais interessante dentro disso tudo é que isso veio através de uma pessoa que não me conhecia, não sabia o meu nome, não sabia quem eu era, mas tinha uma palavra da parte do Senhor, que tinha um menino dentro da Jocum que necessitava ser abençoado, e ele, quando entrou em contato com uma pessoa, ele nem perguntou o valor. Ele só falou assim, eu já sei o valor que o Senhor já falou comigo, e mandou o valor. Forte, tremendo, tremendo. E foi a minha primeira experiência que eu tive em relação a finanças dentro da base da Jocum em si, né? E estando também no campo missionário, sim, né? exatamente. Então, isso também me leva a levantar uma palavra em relação a isso, Vinícius. A gente entende, eu particularmente como pastor, né, eu tenho um grupo em específico, particular meu, de pessoas que se levantaram para interceder por mim. Quando eu estou aqui agora nesse momento, quando eu estou ministrando fora, quando eu estou ministrando na minha própria igreja. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer para você que é uma intercessora, não só minha, não do Vinícius, você que intercede pela vida de alguém, você não tem noção de como nós sentimos de forma apalpável as tuas orações. E eu gostaria que você pudesse falar para todos que estão nos acompanhando neste podcast a importância de uma intercessão, a importância de uma oração. Vou até usar um texto que a gente tem no livro de Atos 3. Atos 3, quando
a pessoa tá caída lá, o mendigo tá mendigando na entrada do templo, e ele pede uma oferta para Pedro, para João, ele fala, não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Né? E eu gostaria que você pudesse falar sobre isso. Para um missionário é importante, para um missionário a importância de uma intercessão e de uma oração. Sim. Então o que acontece? Eu acho, na verdade, eu deixo claro isso para todas as pessoas que me acompanham. Especificamente, existem mulheres e homens de Deus que falam, Vinícius, eu não consigo te abençoar financeiramente, mas eu consigo te abençoar com as minhas orações. E eu sempre volto com uma resposta para essa pessoa dizendo, cara, vale muito mais a tua oração do que o valor que é na sua mão. Sabe, pastor? Então, tipo assim, você que é uma mulher intercessora, um homem intercessor, não deixe de orar por alguém que está no campo missionário. E se recorde sempre disso, sempre quando vir alguém na tua cabeça, sempre quando vir um missionário, um pastor, sei lá, quem seja a pessoa em si, um levita da casa, se Deus te deu, é porque Ele está dando uma responsabilidade de você poder orar e interceder por essa pessoa. Eu falo por mim, teve momentos da vida em que pessoas me mandavam um áudio para mim, orando por mim, e aquilo me dava uma força, me dava como uma energia que eu falava assim, Senhor, obrigado. Obrigado. Então, tipo, não deixe de orar por aquelas pessoas que o Senhor te deu como responsabilidade. Sabe de uma coisa também? Você também é uma missionária e um missionário do Senhor. Amém, tipo assim, Jesus. Por mais que você não vá ao campo, mas você orando por alguém, compartilhando, sabe, a vida daquela pessoa no campo, você também está fazendo missões com ela. Existe uma coisa que a gente faz na Jocum, que é uma flecha, pastor. Existe a ponta da flecha, existe o meio da flecha e existe a seta da flecha. Eu sou a seta, mas você pode ser o meio ou talvez você pode ser o finalzinho lá atrás que está me impulsionando a chegar a um determinado lugar. Que lindo! Entendeu? A galera faz essa explicação melhor. E Jesus é o que? Ele é o arqueiro, né? Uau. Então, ele tá ali, ó, pronto para poder nos lançar. Que legal. E vocês, com as suas orações, estão nos impulsionando a chegar em um determinado lugar. Mas você pode ver que todos fazem parte do mesmo propósito, da mesma visão, processo, exato, né? do mesmo processo. E vamos chegar junto no mesmo lugar com o mesmo objetivo. Só para complementar, né? Só para dizer sobre isso, quando Deus coloca alguém para você orar, Deus está confiando a você a vida daquela pessoa. Exatamente. Agora vamos para outra parte. Vamos viajar agora de forma internacional. Vamos, let's Como go. surgiu o convite para você ir para a Colômbia? O que passou na sua cabeça de você ir para uma terra? Eu sei, como missionário, você desejava viajar. Sim. Todo missionário deseja viajar, até em campo. Sim. Mas assim, como surgiu o convite para a Colômbia? E como é? Você vai para uma terra, você não falava ainda o espanhol, né? Tá falando aqui agora um portunhol. Então eu queria entender esse processo, como foi na sua vida, Vinícius. Então, em 2021 eu ganhei uma palavra para ir à Colômbia, na minha TED mesmo. Pessoal, tudo que vocês forem fazer na vida, caminhe debaixo de uma palavra. Se vocês caminharem debaixo de uma palavra, vocês estão caminhando debaixo da obediência do Senhor. Vai por mim. Eu recebi essa palavra em 2021 para ir à Colômbia. E meu líder disse isso para mim quando a gente renunciou à Colômbia aqui em São Gonçalo para não ir e permanecer aqui para poder desenvolver um trabalho aqui. E meu líder falou assim, Vinícius, se Deus te deu essa palavra, vai chegar uma hora que você vai ver se é essa palavra. E eu tomei posse daquilo. Fiquei 2022 todinho. E no final de 2022 o Senhor falou comigo, agora chegou a hora de você viajar. E daí eu fiquei sabendo de uma escola de liderança na Colômbia e me interessei para poder saber sobre essa escola de liderança na Colômbia. E daí quando eu comecei a me interessar, o Senhor me deu outra palavra confirmando a palavra que Ele já tinha me dado. Que era que eu passaria pela minha família, mas eu não permaneceria, eu continuaria. E daí eu entendi que era eu ir para Colômbia. Então, tipo assim, eu só simplesmente comprei minha passagem, não sabia falar português direito e muito menos espanhol. Então eu fui, tipo, achando que sabia, né? E chegando lá eu ganhei uma tradução por uma semana, que era um amigo meu que estava lá, o Santiago. Ele é da Venezuela, porém está no Brasil também. Vai ficar 5 anos aqui no Brasil e ele estava voltando pro Brasil. E depois disso foi mesmo na cara e na coraça. Tipo assim, Deus, me dê o dom da interpretação. Agora eu quero vivenciar de fato a tua palavra. Eu quero vivenciar o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tipo assim, tava orando em língua lá dentro e os que estavam lá fora entendendo tudo. Então eu quero poder entender. E foi onde eu comecei a entender, comecei a na verdade, usufruir disso, né? E criei uma paixão por Colômbia. Assim, meu coração hoje queima de uma tal maneira por essa nação e eu adotei
a Colômbia é assim como minha segunda pátria. Sim, exatamente isso, entendeu? E hoje eu oro por aquele lugar, eu abençoo aquele lugar. E Colômbia é a rota de fuga de tráfico humano. É exatamente sobre isso que eu ia lhe perguntar. Qual é o cenário que você encontrou quando você chegou na Colômbia? Então, o que você sabia da Colômbia, né? E qual o cenário que você encontrou lá? Agora é onde que tá. Se você não viu o Som da Liberdade, eu quero te animar a você ver o Som da Liberdade. Já chegou a ver, meu pastor, o Som da Liberdade? Não. Então, também te anima, meu pastor, assiste Som da Liberdade. Aquilo ali é a realidade da Colômbia em si. É óbvio que aqui eu não vou poder falar muitas coisas, porque isso pode talvez futuramente me prejudicar a entrada na Colômbia. Mas em si, Colômbia ela é a rota de fuga de tráfico humano e exatamente Cartagena ele é um lugar turístico. Então Cartagena recebe muitos turísticos. Então a maioria das pessoas que vão à Colômbia vão para poder conhecer todo lugar, mas ao mesmo tempo também vivenciar outras coisas. Entendi. E por ser essa rota, né, de fuga de tráfico humano, por exemplo, em uma área especificamente próximo da base, tem muita questão. Como eu posso dizer isso, senhor, em outras palavras? Tem muito essa questão da prostituição. Então são coisas que tem... Tráfico humano. Sim, tráfico humano em si, entendeu? Por exemplo, eu tava evangelizando na praça e nessa que eu tava evangelizando uma mulher, e como eu era turista, né, não falava portunhol, mas ela sabia que eu era turista, eu tinha muito mais facilidade de uma pessoa que era colombiana e falava espanhol. As pessoas se aproximavam de você achando que você estava ali por causa daquele comércio que havia ali. Que havia naquele... Exatamente, obrigado pelas palavras, exatamente isso. Então tinha muito mais acesso. E daí eu cheguei para ela e falei assim, tudo bem e tal, em espanhol, né? E eu falei assim, perguntei, conversando numa conversa, qual é a sua profissão? No caso, o que você trabalha aqui? E ela falou para mim, eu sou visitante de casa. Porém, eu não entendi o que era ser visitante de casa. E quando eu saí daquele ambiente, uma pessoa que é da Colômbia falou bem assim, Vinícius, ela é... Visitante de casa é uma pessoa que de acompanhamento. Exatamente. Vamos botar assim, né? É uma... Entendeu? Uma acompanhante de luxo. Exatamente isso. E quem vai nessa intenção de procurar isso já sabe qual é a senha deles, né? E quando ela falou aquilo pra mim, eu não entendia na hora, mas depois eu fui entender, eu falei, uau. E durante o dia isso, e durante a noite eu não tenho nem palavra pra poder descrever. E o ambiente espiritual numa situação dessa, cara? Como é que você identifica esse ambiente espiritual? Você sai daqui grande. Sim. Mas tu chega num lugar desse, você vê que... Sabe, você se preparar para uma guerra e quando vem o opressor, quando vem o desafiante, sim, o adversário, você vê que talvez você não tinha as armas necessárias. Sim, exatamente. E o que acontece? Essa escola que eu fiz de liderança, a gente tinha a prática, que a gente tinha que poder praticar tudo que a gente aprendia durante esse momento. Isso foi extremamente importante. Sim, né? Esse momento com elas. Então, por exemplo, assim, quando eu cheguei na Colômbia em si, eu não sabia falar o espanhol, isso me dificultava muito. Eu não conseguia compreender direito, porque isso também me dificultava muitíssimo. E quando a gente ia evangelizar, eu não sabia como usar as ferraduras da maneira correta e certa, a não ser que eu tivesse um tradutor para poder me ajudar. Porém, como eu te disse no começo, acho que a gente falou isso em off, né? Eu sou muito observador. Uhum. E às vezes, por ser observador, você consegue ver algo além do que uma pessoa que não é observador, certo, por mais que fala. Tipo assim, você vai ligar rapidinho ali os pontos, rapidinho, e eu fazia isso. Então eu me colocava nessa posição de intercessor. Tipo assim, eu tava ali intercedendo, depois eu perguntava o que aconteceu, o que passou, qual foi a situação e tal. E depois eu tinha como sabedoria para poder voltar novamente naquele ambiente e fazer sobre isso. Por exemplo, o Som da Liberdade, né, que foi o filme que falava sobre tráfico humano, antes dele ser lançado aqui no Brasil, foi lançado na Colômbia. Eu tava na Colômbia nessa época. E a gente fez uma intervenção no centro de Colômbia, que as meninas foram toda arrumada, como se tivesse sido abusada, meninas que foram como se estivesse se vendendo, e a gente fez uma intervenção naquele lugar e ao mesmo tempo também a gente fez uma intercessão. Nós levantamos um clamor naquela praça ali no centro de Cartagena, fizemos assim foi um momento incrível, genial. E quando eu voltei já finalizando meu tempo, eu já entendia melhor espanhol para poder fazer essa intervenção. Para mim foi muito mais fácil poder lidar com todas essas mulheres que eram visitantes de casa. Tipo assim, ter uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com ela, falar meio que um portunhol e poder direcionar uma palavra. E isso tudo também, meu pastor, me fez a voltar para minha nação com muito mais sensibilidade ao Espírito Santo. Que legal. Como saber lidar com as pessoas que estão ao meu redor, como entender o campo e falar assim, aí pessoal,
nós, como brasileiros, precisamos valorizar o que temos. Eu entendo que nós, como seres humanos, e no país que nós vivemos, como o Brasil, a gente faz um pré-julgamento das pessoas. É acompanhante de casa, né? Uhum. E aí você já tem um pré-julgamento, mas boa parte é porque não teve uma orientação, não teve uma instrução, não tem uma outra oportunidade na vida e acaba descambiando, como se fala do traficante, como se fala de algumas outras áreas da nossa sociedade, né? Então o evangelho te faz entender isso, te faz amar com amor diferente. Sim, exatamente, assim, eu acho que quanto mais a gente coloca em prática o que a gente está vivenciando, a gente começa a ter um olhar diferente. A gente começa a lançar fora o medo e ter mais sensibilidade de amar as pessoas. A gente sempre vai conseguir ver uma solução dentro daquele problema. Tipo assim, a pessoa pode ser a pessoa mais horrível de toda a vida. A gente sempre vai conseguir ver lá no fundo que tipo há uma esperança daquela pessoa. Vamos dizer que nem Paulo ensina, a escama caiu dos olhos e ele começou a ver que o que ele fazia era errado e que as pessoas que ele estava matando eram completamente diferentes. Entendeu? Vinícius, quando você está num outro país, numa outra terra, vivendo até que eu estou entendendo agora um sonho, que fazer a missão tem que sonhar com a missão, né? O que mais você sentia falta numa terra estranha? Minha família. Poxa. Eu acho que o que eu mais estranhava nesse momento era a minha família. Tipo, estar com minha mãe, especificamente, porque uma das coisas que eu falava assim, eu lembro que para eu poder largar minha mãe em si foi muito difícil. Foi muito difícil de sair da minha casa, sair da minha família e ir para uma nação completamente diferente. Porque minha mãe ainda ela não é uma pessoa que pratica o evangelho, que vive o evangelho. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso. Ela, eu não quero ser igual você não, você é maluco, você é louco. Porque ela acha que, tipo assim, ela não entende. Ela entende que eu sou um missionário, porém ela não sabe de fato o que é ser um missionário. Sabe, por eu ser... Vai cair naquilo que a gente falou, né? Tem muita gente que entende que é um missionário, mas não sabe o que faz. Mas não sabe o que faz. Então ela acha que, tipo assim, que pra mim é loucura. Você fica na igreja 24 horas. Tipo, não tô na igreja 24 horas, entendeu? É que o trabalho que eu faço, eu sou a própria igreja em si, né? Então, tipo assim, o trabalho que eu faço é apresentar isso, de poder visitar alguém, de poder ter um tempo de discipulado com alguém. Você é praticamente um pastor no campo. Embora você não tenha um título, você trata... Porque o pastor ele tem que tratar da ovelha. Exatamente, entendeu? Então, para minha mãe é algo que... E isso me preocupava muito, que eu falava, Senhor, eu tô alcançando tantos lugares. Eu tô indo em tantos lugares e minha mãe... Tipo assim, e eu falava sempre, Senhor, colhe pessoas com minha mãe que vão te apresentar. Apresente mulheres para minha mãe que vai apresentar o Senhor para ela. Então, tipo assim, faz essa conexão. Essa era a minha oração sempre no campo. Senhor, porque eu queria estar perto para poder ser essa pessoa que vai apresentar, mas o que eu sentia mais falta era de poder apresentar, sabe, a minha mãe para Jesus de uma maneira diferente. E graças a Deus, Deus está me proporcionando isso nesse tempo, entendeu? Que legal, cara, que legal. E uma outra coisa que a gente gostaria de entender de você, quando você chega num país diferenciado, um país que tem uma certa cultura diferente, quais as principais barreiras que o missionário encontra nisso? Na cultura, na alimentação em si, você falou, né? Sim. Mas assim, tem coisas que, por exemplo, a gente não aceita. O ser humano. Sim. Não, isso não aceito. Sim. E aí você foi obrigado a aceitar porque você não estava mais na tua terra, né? Sim. O que acontece? Nós brasileiros somos muito intenso. Nós somos muito... fogo! Por exemplo, na Colômbia, eles são muito mais calma. E, tipo, pra mim era tipo assim, eu não aceito isso, não sei o que. Porém, eu aprendi a ter flexibilidade. Tipo assim, eu tenho que ser flexível. Por quê? Porque eu não tô na minha cultura. E aqui existe uma cultura diferente, existe comidas diferentes, existe maneiras de falar diferente. Existe, por exemplo, que nem nome mesmo, né? De coisas em Colômbia que pra gente é o... É mesmo, Aqui no nosso país já existe isso, imagina em exatamente, outro, tipo né? assim, que são palavras, por exemplo... Que você não diria. Entendeu? Que tipo, ai Deus, como assim? Que pra nós parecia ser um pecado absurdo, porém é a cultura. Entendi. E nós temos que ser flexível para poder entender. É óbvio, nós não vamos praticar isso porque nós somos brasileiros, nós temos a nossa cultura, porém nós temos que ser flexível para poder entender a cultura desse lugar e sabendo que nós não vamos conseguir mudar esse lugar porque nós somos um. Entende? Então, o que eu aprendi é a flexibilidade.
de poder chegar numa cultura e chegar agora. Hoje, em qualquer lugar que eu chego, primeiro eu entendo o ambiente total, falo assim, tá bom, esse ambiente não é meu, porque o meu ambiente é minha casa, o meu ambiente é estar com minha mãe, o meu ambiente é minha igreja local. Mas agora, se eu vou numa igreja de alguém, não, esse aqui é o ambiente dele, não tá errado, tá correto, é a maneira que ele vai conduzir a igreja dele já. É que nem uma cultura. A Colômbia é daquela maneira, aí eu não consigo mudar, entendeu? Mas eu posso ser um Um transformador nesse diferencial, lugar, né? exatamente, através da palavra do Senhor, porque a palavra é a mesma, então ela não muda, né? Então, eu consigo entender isso, de ter um pouco mais dessa flexibilidade e poder entender o ambiente que a gente está. Quando você fez essa viagem, você era o único brasileiro indo para lá ou foi com mais algumas Não, pessoas? fui eu só. Brasileiro, então você chegou sozinho, Sim, num lugar com uma cultura diferente, com uma língua diferente. sim, Eu não quero te emocionar, mas eu quero entender. Sabe, eu estou aqui representando as pessoas que estão nos acompanhando, que querem entender isso. Quantas vezes você, no seu secreto, você se derramou para Deus? Já pensou em entregar o seu chamado? Quantas vezes você já chorou? Você se sentiu injustiçado porque foi debaixo de pessoas, sabe? Aquele tapinha, vai, eu tô contigo, mas chega lá a hora você, sabe, não tá nada. Você já teve esse momento, assim, não de ira, mas de indignação com aquelas circunstâncias? Ter vontade de comer um biscoito e não poder, sim. sabe? Quantas vezes você não negou, mas se questionou sobre isso? Ô, meu pastor, na verdade, eu acho que isso é até hoje, né? Infelizmente, acho que é até hoje. Porque, não vou dizer que, eu acho que até hoje não, eu tô mentindo já. Mas no sentido de, tipo, algumas semanas atrás, sim. Porque eu não venho de uma família muito rica, não venho de uma família que tem uma condição muito boa. E é óbvio, quando a gente tem um pai e uma mãe que você liga e você fala assim, pai, Te estruture, sim, né? pai, mãe, eu tô passando por isso, e vai estar ali como terceiro, vou dizer assim. Tipo, você for porque você quis ir, então com você, amém. Agora não, você tá necessitando, toma aqui. Eu não tinha pra onde correr. Era o contrário, tipo, era eu que ajudava minha mãe em casa. Então, tipo, quando eu fazia o meu desafio, eu incluía lá também, poder ajudar minha mãe em casa e as pessoas O me pouco que apoiavam. você Que eu recebia, você ainda recebia, eu separava ainda separava para para poder abençoar a sua casa. ajudar minha mãe no que eu poderia ajudar naquele momento estando longe. Cara, tremendo. Então, para mim, como é que eu posso dizer? Era de falar assim, Senhor, é o que eu falei, eu caminho por uma palavra. Tipo, se o Senhor me deu uma palavra, o Senhor vai me sustentar. E você ouvia Deus todo dia? Sabe? É tipo assim, eu tinha paz no meu interior. Você ouvia Deus todo dia? Exatamente, eu tinha paz. Porque a gente tem uma prática de fazer o devocional toda manhã. Acordou 5 da manhã, tomou seu banho, seu tempo com Deus. Por quê? Porque ela é aquela palavra que nos sustentava o dia todo e a semana toda. Então, tipo assim, tinha tempo que eu não tinha nada. Eu não tinha como pagar a base, eu não tinha como ter ali para poder comprar um biscoito. Mas Deus estava sempre suprindo a minha necessidade através de terceiro. Deus estava sempre colocando. Hoje eu não tinha, né? Hoje eu não tenho, né? Mas amanhã eu tenho. Tanto que eu posso dizer que... E quando eu tinha, eu abençoava outro. E hoje eu vivo dessa palavra. Por exemplo, hoje minha mãe, ela não tem mais preocupação em fazer uma compra no mercado. Porque Deus colocou um empresário na minha vida que faz a compra da minha casa todo mês. Amém, Jesus. Amém. Sabe? Então, tipo assim, por isso que eu falei, né? Eu tô mentindo no sentido de... Até de ontem, eu tinha essa necessidade. Porém, hoje não. Mas é claro que em relação ao campo missionário, ainda eu passo por essas questões de poder compartilhar. Hoje em dia mesmo, todo mês eu vou e compartilho meu desafio, né? Então, quem quer vai chegar junto, vai apoiar. Quem não quer, não vai apoiar, entendeu? Porque também, isso é muito bom falar, meu pastor, que as pessoas acham que a gente só tá no campo missionário quando a gente sai da nossa nação. É, exato, exato. Sabe? E eu percebo isso nesse tempo que eu tô aqui. Porque de qualquer maneira eu ainda continuo no campo, porque É verdade. a gente nunca sai do campo missionário. Uma das coisas que eu peguei é que a palavra vai dizer assim, portanto, ide e pregai o evangelho a toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tipo assim, portanto, ide aonde? Aí o Senhor falou comigo, aonde você colocar a planta dos seus pés, prega o evangelho. Tipo assim, Aqui prega estamos em com essa tempo e em fora de tempo. Eu não preciso sair de São Gonçalo para poder estar no campo missionário. São Gonçalo já é o campo missionário. Por quê? São Gonçalo a gente tem mais de 1.200.000 habitantes. São Gonçalo é considerado como a igreja mais evangélica do mundo todo. Não é nem do Brasil, é do mundo todo. Porém, são lugares que tem mais igreja por metro quadrado e é um lugar que passa mais dificuldades na igreja local.
Não era para ser assim, né? Não é, a gente era para estar vencendo um avivamento genuíno na cidade. Então eu entendo que o maior campo missionário que tem para mim hoje é a minha cidade. Aproveitando essa oportunidade, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero aproveitar esse ensejo, mediante essa sua resposta, e não tenha vergonha. Eu quero que você dê agora às pessoas que estão nos acompanhando e querem te ajudar de ordem direta. Como é que ela faz? Te chama no direct, deixa, sei lá, tua chave Pix, alguma coisa. Olha, eu quero abençoar o missionário Vinícius. Mesmo que Deus esteja falando assim, poxa, eu estou em casa agora assistindo o podcast, eu quero abençoar alguém da missão. Como é que a pessoa faz? Eu quero agora abençoar missões. Como é que eu faço? Eu não sou de igreja nenhuma. Como é que se faz isso? Então, aí depende da maneira que você quer. Se você quer abençoar minha vida especificamente, meu Instagram vai estar aqui. É Vinícius, na verdade, Vini_Souza com SP. Vini_Souza com SP. Você pode entrar lá, me chamar no direct. Lá eu te passo todas as informações. Todo mês eu faço meu desafio do mês de agosto, mês de setembro. E ali eu coloco a minha necessidade do mês em si, em relação a translado, para os lugares que eu tenho que ir, que eu vou ministrar, enfim, em relação também à minha alimentação, para comer na rua e tudo mais, em questão de higiene também, tudo isso. Porém, existe hoje vários também ministérios, pastor, que caso, eu quero poder abençoar uma instituição, existe aí o Portas Abertas, que é um projeto missionário que trabalha com igrejas perseguidas. Existe a Jocum também, por exemplo, a minha base que é da Jocum Cartagena, em Colômbia. Nós estamos com um projeto agora de poder ter a Casa das Nações 2, é uma nova base do lado da nossa base, a gente quer comprar aquele terreno, então eles também estão no desafio missionário lá para poder comprar estabelecimento. Tem também a conversões, né, de missões em relação à Igreja Batista também. São 3 projetos que eu acompanho, que eu estou ali pendente. Eu sei que quando enviam ofertas missionárias são coisas que são bem direcionadas e elas chegam e eles prestam conta também nas suas redes sociais com o que está fazendo, com o que deixou de fazer, com o que está comprando, com o que deixou de comprar. Então, tipo assim, são 3 coisas que eu acompanho bastante e eu sigo bastante. Posso deixar também, pastor, o link. Fica à vontade. Eu deixo o link com o pastor. E no final aqui, né, na parte de baixo aqui do coisa, do vídeo. Ali vai estar, do vídeo vai estar os links também para que você possa estar entrando, acompanhando. Vamos falar e sabendo. Com a equipe que está aqui do podcast. Nós vamos anotar esse link e vamos colocar na descrição do vídeo. Sim, isso. Melhor bacana. Do que, além de estar aqui passando durante esse período, na descrição do vídeo Sim. vai estar lá os links para que você possa abençoar. Acompanhar e queira abençoar com suas ofertas, com suas orações. A gente está chegando próximo do término do nosso podcast e tem algumas coisas que a gente precisa saber. Eu falei que ia fazer uma pergunta antes de liberar isso para você falar sobre esses canais. A pergunta, na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para estas pessoas que não têm a mínima noção do que é um missionário em campo. E aí me desculpa, filho, é uma palavra dura e eu me encaixo nessa, eu apanho também, porque eu também sou pastor. Para as igrejas que pensam estar ajudando, assim, cara, continue fazendo, mas vamos ter foco. Vamos direcionar. O Vinícius estava falando aqui, não sei se está em off, não sei se foi gravado, mas estava falando que algumas igrejas disponibilizam um envelope para missões. Sim. Mas que tipo de missão é essa que a sua igreja disponibiliza? Tá? É uma missão da igreja? É uma missão de campo? Eu gostaria que você pudesse falar de uma forma que as pessoas pudessem entender Sim. isso, Vinícius. Sim. Porque a gente está com você, um missionário, você é um representante de um ministério extremamente importante por crescimento do reino. Sim. Então você é a voz das missões aqui agora, não pode chegar. Amém. Então, a princípio, sabe de uma coisa, todos vocês que estão escutando esse podcast agora, nesse momento, tu é um missionário. Como eu já disse, o significado da palavra missionário é aquele que prega sobre a tua fé. É aquele que foi convocado para determinar uma missão em um lugar. E a nossa missão é pregar e falar de Cristo Jesus. Então, tipo assim, todos nós. E uma das coisas que eu sempre falo é que a partir do momento em que a gente se relaciona com Deus, e na verdade esse é o nosso primeiro chamado, é se relacionar com Deus. E a partir do momento em que a gente se relaciona com Deus, a gente descobre a nossa vocação nele.
seja pastoreio, seja um apóstolo, seja você estar por um tempo integral no campo missionário, exercendo esse nome de missionário em si, como foram grandes missionários na Bíblia e até hoje nós temos grandes missionários também no nosso meio. Então entenda o significado dessa palavra, porque uma coisa é você ser missionário na sua igreja, um missionário de banco. Outra coisa é você de fato entender essa responsabilidade da parte do Senhor e sair para fora de quatro paredes. Então, tipo assim, o que eu posso dizer para você hoje? Caminhe por uma palavra. Tipo assim, se você é um missionário, ou no sentido, se você tem esse cargo na sua igreja, porque missionário todos nós somos, mas você tem esse cargo, seja você esposa de pastor, seja você um missionário, seja você um jovem adolescente, eu não sei, mas se você tem esse cargo, consulte ao Senhor. Fala, Senhor, o porquê que eu tenho essa responsabilidade e não vivo da maneira correta como devo viver? Tipo assim, o que eu devo fazer? Como que eu devo sair dessa zona de conforto? Tipo, mano, eu faço sempre isso. Eu sempre provoco a Deus para que eu possa ter uma resposta dele. Eu faço loucuras para que Deus possa me responder de uma maneira sobrenatural. Porque eu não quero ser simplesmente mais um missionário, eu quero ser o missionário. Tipo assim, eu quero ser o diferente. Ou que não faz igual a todo mundo, mas que faz o diferente no meio do reino, sabe? Então, tipo assim, se o mundo todo tá indo pra cá, meu pastor, eu quero ser aquele que vai pro lado ao contrário. Uau. Sabe? Não quero ser o que todo mundo é. Eu quero fazer aquilo que ninguém quer fazer. Entendeu? É como diz em Romanos 12, não vos conformeis, mas transformai-vos. Será que você tem transformado com aquilo que Deus tem te dado? Será que você tem transformado com aquilo que Deus tem colocado sobre você? É forte. Entendeu? Então, a palavra que eu deixo para você hoje é: se relacione com Deus e pergunte a Deus como você pode desenvolver essa sua vocação dentro do ministério. Legal, bacana, bacana. Bom, nós falamos muito sobre o trabalho da igreja, sobre o que a igreja deve fazer para apoiar o missionário, o que a igreja deve fazer para estar ajudando neste campo. E agora, o missionário, né? A gente falou sobre da igreja para o missionário e do missionário para a igreja, porque a nossa vida é uma via de mão dupla, né? Você, meu amigo missionário, que também, me desculpa, tem alguns missionários que ficam, por que minha igreja não me ajuda? Por que minha igreja me largou aqui? O que a igreja pode esperar de você? Eu já começo falando o prestar de conta, mano. Se você está no campo missionário e você não tem uma fidelidade com a tua igreja, não adianta que a sua igreja também não vai ter uma fidelidade com você. Não tem como. Se você não presta conta, se você não tira pelo menos 1 hora do dia, da semana, faz assim, mano. Se tu é missionário, tu tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Chega no sábado, tira 1 hora e conta em vídeo, em mensagem, em texto, em áudio pro seu pastor o que você passou durante a semana. Tipo assim, presta conta com a sua igreja. Para quê? Para que a igreja também esteja envolvida no plano original qual Deus determinou para você. Porque às vezes Deus pode falar uma coisa para você, mas não vai falar para sua igreja aquilo que ele está falando exatamente com você. Então você tem que ser o porta-voz entre as pessoas que estão no campo em que você está servindo e entre a sua igreja também que está ali para poder te servir como uma igreja que quer saber o que está acontecendo no campo missionário. E uma das coisas que nós pecamos muito como missionário, eu me incluo nisso porque no meu começo da jornada eu dei esse mole. Eu só ia à minha igreja quando eu necessitava dessas questões de finança, quando eu estava passando por uma necessidade. Porém, depois que eu fui à Colômbia, depois que eu aprendi tudo isso, eu falei, não, eu preciso ser diferente. Não é só simplesmente receber, é também entregar. É como o pastor disse, é uma via de mão dupla. Então, seja você pontual com a tua igreja, tenha uma fidelidade com a tua igreja e tira um dia na semana, pelo menos, para poder compartilhar com a sua igreja. Mano, se for possível, faça em vídeo, para que as pessoas possam olhar e falar assim, uau, tipo, eu consigo ver dentro do olho dele o que ele tá vivenciando naquele lugar. E sempre tira foto, enfim. Se não tiver a oportunidade de tirar foto, descreve para a sua igreja o que você está vivenciando no campo. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar cada vez mais por essa fidelidade com a sua igreja. Muito forte, muito importante isso. E aproveitando também essa oportunidade, vamos falar para essas pessoas que pensam ter um chamado missionário, se realmente tem, ou se é apenas algo do coração. Tipo, porque às vezes a gente fica emotivo, a gente vê um podcast como esse, então eu sou missionário, né? Para você ter a certeza se é um chamado ou se era a emoção. A gente estava conversando, a gente conhece uma série de pessoas que se titulam missionário, mas nunca saiu para realmente fazer uma missão. Nem sabe o que significa ser missionário, né? Exatamente. Então fala aí para essas pessoas, como você identifica
se você realmente tem um chamado missionário para estar na ponta da seta, no meio da seta ou no final da seta. Então, mano, se relacione com Deus, mano. Se relacione com Ele. Simples assim, né? É simples, tenha tempo com Deus, passa tempo com o Senhor, mano. Faz como Mateus 6,6 diz, entra no seu quarto, fecha a porta, que o seu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. E a partir do momento em que você se relaciona com Deus, os seus ouvidos ficam muito mais sensíveis. De quando você ver algo, você vai falar assim, caraca, eu quero abraçar isso aqui. Existe uma coisa que eu falo muito, pastor, que é a visão, que é o visionário, que é o pastoreio, que é o administrador e o profético. Então, por exemplo, dentro disso tudo, por exemplo, eu sou um missionário, certo? Sim. E eu só fui entender por que eu tô dizendo isso? Você vai entender. Por que eu fui só entender dentro desses 4 qual era? A partir do momento em que as pessoas começaram a falar que eu era procrastinador. Então, quando as pessoas falavam para mim que eu era procrastinador e parava as coisas na metade, eu comecei a me relacionar com o Senhor para descobrir o porquê isso. E a partir dali o Senhor falou, não, você é um visionário. Qual que é o papel do visionário? Ele vem, ele faz um projeto de 100 anos, porém entrega para uma pessoa que vai fazer um pastoreio, que vai sentar para poder discipular e cuidar. Aí é onde vem o administrador que vai administrar e o profético que vai caminhar nessa visão profética. Então, por exemplo, se você acha que tem uma vocação para ser um missionário ou para ser qualquer outro tipo de pastor, apóstolo, enfim, pastora, mano, se relaciona com Deus, mano. Passa tempo com o Senhor. Tipo, não se preocupa com agora, com hoje, com esse momento. Sabe? Se for de você parar esse podcast aqui agora e fechar a porta do seu quarto e falar, Senhor, Deus, qual é a minha vocação no Senhor? Não pergunta o chamado, não, que seu chamado é se relacionar com Ele. Pergunta qual é a sua vocação nele. E se seu coração queimar com isso, começa a estudar sobre isso. Começa a se aprofundar sobre isso. Começa a ver escolas de missões. Começa a ver a Jocum aí, o Portas Abertas. A conhecer sobre as missões que tem na Igreja Batista também, que é um trabalho fenomenal, incrível. Se você é uma igreja local, se interessa, pergunta como podemos desenvolver um trabalho missionário aqui, o que eu posso fazer e tal. Começa a servir a sua igreja local. Eu descobri a minha vocação missionária servindo na minha igreja. Forte isso demais. Gente, nós estamos chegando ao término do nosso podcast. E eu vou pedir para você fazer um fechamento. E aí eu vou falar e depois tu vai fazer um fechamento em espanhol. Uau! Tá? E como é que é esse fechamento, pastor? Então, nós estamos num campo missionário. Sim. Nós estamos aqui nas redes sociais, estamos na internet. Então você acabou de chegar nesse campo missionário chamado internet. Uhum. O que você teria para dizer? Você sabe que nos assistindo agora tem cristão, tem não cristão, tem cargos eclesiásticos, tem recém-convertido. Você sabe que assistindo agora tem pessoas que estão à beira da morte, pensando em tirar a sua vida. Tem pessoas que estão vendendo o seu corpo. Tem pessoas que estão traficando. Então você sabe que você tem... Você acabou de chegar nesse campo missionário. O que você teria para dizer? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem é esse? É Cristo Jesus. Eu acho que é exatamente sobre isso. E eu sentaria para poder escutar essa pessoa. Se eu estivesse chegando no campo agora, eu falaria, compartilha comigo como está seu coração. É assim que funciona. Chegou no campo, você vai para o campo de batalha e o que você mais vê, o que mais sente das pessoas é a necessidade de um abraço, sim, de escutar. Alguém que se ouve. Sim, de escutar. É exatamente sobre isso. Toda vez que eu chego em um lugar, eu nunca vou falando muito. Eu sempre lembro desse versículo que eu acabei de falar agora e ao mesmo tempo eu paro para poder estar aquela pessoa. Uma perguntinha. Como é que você prepara o coração, se prepara espiritualmente, mas como não se envolver com a dor do outro? Existe essa possibilidade? Existe, meu pastor. É onde a gente tem que se guardar em Deus. Porque a gente sabe que o mundo espiritual ele existe e se a gente, dependendo da maneira que a gente se envolve com as coisas do mundo espiritual, a gente acaba puxando algumas coisas para a nossa própria vida e acabando com o nosso emocional, né? Porque a gente fala assim, caraca, se Deus existe de fato, por que Deus não muda a vida dessa pessoa? Então é onde a gente tem que falar bem assim, não, pera. A Bíblia vai dizer, né, que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir, eu entrarei. Então eu entendo que sempre quando eu chego numa pessoa, eu sou aquela porta. Que tipo assim,
existe a pessoa, eu que sou a porta e Cristo após mim. Então se aquela pessoa, Jesus chega, eu tô à porta, eu bato. E aquela pessoa abre deixando que eu tenha espaço para poder compartilhar sobre Cristo para ela, é onde Cristo vai conseguir alcançar o coração daquela pessoa e ele vai conseguir fazer total diferença. Então eu sempre entendo que em todo lugar que eu chego hoje, essa semana mesmo eu estava indo um encontro e um morador de rua me parou para poder pedir para que eu pudesse comprar um lanche para ele. Eu comecei a perguntar para ele qual é seu nome, de onde você vem e tal. E ele era um evangelista, estava afastado. Entrei na rede social dele que ele me deu na hora e tal. Consegui uma casa de recuperação para ele, tudo. Para ele ir e no final ele falou que estava indo procurar um pastor. Eu deixei meu contato para ele, falei, não, vai lá e tal, mas se você quiser, você pode voltar aqui que eu tô aqui para poder te ajudar e toda a nossa equipe também para poder te ajudar. Ele retornou? Ele não retornou. Porém, eu estava ali com o meu ouvido sensível para ele e no final eu perguntei, você quer se reconciliar com Cristo? Ele falou sim. Então, tipo, eu fiz o meu papel. Ele se reconciliou com Cristo, oramos por ele. Como a palavra diz, né? Eu tô à porta e bato. Aquele que entrar, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então eu entendo que quando eu chego num ambiente e quando eu chego em um lugar, eu preciso estar com o meu coração preparado para receber um não, mas também para poder receber um sim daquela pessoa. Então, tipo assim, eu quero mudança, ou tipo, não, eu não quero. Porque é uma escolha dela. A única pessoa que pode prejudicar ela é ela mesma, não tem outra pessoa que pode prejudicar. Então eu sempre vou com esses meus pensamentos assim, cara, a única. E sempre falo isso para eles, para que eles possam entender. A única pessoa que pode te prejudicar é você mesmo. Entendeu? Eu não quero te prejudicar. Cristo não quer te prejudicar. Tipo assim, nem o diabo tem esse poder de te prejudicar. Porque quando você entrega a sua vida pra Cristo, mano, ele não tem mais poder contra ti. Entendeu? Então a única pessoa que pode mesmo te prejudicar é você. Entendeu? Então, tipo, nesse momento é onde eu vou preparando meu coração. Porque se ele falar, não, eu não quero, eu falo, tá bom, meu amigo. Infelizmente foi a escolha que você fez. Mas se você quiser ajuda aí, pode contar comigo. Eu tô aqui. Eu sou o primeiro que vou te ajudar, mano. Eu sou o primeiro que vou pegar na tua mão e falar, vamos até o final, mano. Sabe? E a gente vai colocar pessoas para poder estar junto com você. Porque é isso que Cristo quer, entendeu? Então. Vale a pena, velho, todo esse esforço? Sim. Vale muito a pena. Uma alma para Jesus? Ufa, é festa no céu? Exato. O que é uma alma? É festa? Quando você se sente assim, quando você é um instrumento, quando você vê verdadeiramente o arrependimento, e daqui a pouquinho a pessoa está do teu lado querendo caminhar contigo. Exatamente. Eu falo isso porque já teve pessoas que, graças a Deus, eu consegui ser instrumento da parte do Senhor para trazer, tipo assim, ela sair desse império das trevas, né, e vir pra maravilhosa luz, né? E a partir do momento em que essa pessoa veio, e hoje eu posso ver se consagrando a diácono, vivenciando, tipo assim, eu falo, valeu muito a pena. No começo parece que não vai valer a pena, tipo, mas quando você começa a ver a metade, assim, o meio, os frutos sendo gerados, aí você fala assim, valeu a pena, e é onde te incentiva a você também querer ajudar outras pessoas, a você também querer cuidar de outras pessoas, discipular outras pessoas, sabe? Então eu falo, vale muito a pena. Amém. E eu não trocaria isso por nada, meu pastor. Aleluias, glória a Deus. Querido, estamos chegando aqui ao término, vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você fazer uma oração bem sucinta, por causa do nosso horário, e eu vou terminar diferente hoje, Lídia. Lídia é a nossa diretora. Hoje eu vou fazer o fechamento do nosso podcast, mas você, no mesmo tempo que eu estiver falando, eu vou ser traduzido ou você representado por ele. Eu vou falar em português e ele vai traduzir o que eu falar em espanhol logo em seguida. Mas primeiro eu quero que você faça uma oração ao término desse podcast. Amém. Vou fazer um portunhol. Pai, graças a Jesus pelo seu amor, graças por sua bondade, graças, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou, por esse tempo de mesa. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão também nos acompanhando nesse momento. Oramos para que esse podcast, Senhor, possa ser um tempo de edificação para muitas vidas, Senhor. Que vidas possam ser alcançadas. Aqueles que estão desanimados, tristes, Senhor. Aqueles que estão até mesmo, como o pastor disse, que existem várias pessoas, né, que estão passando por várias situações nesse momento. Nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo invada esse lugar, enche esse lugar, Senhor, com a Tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos levantar um altar de adoração a Ti e dizer que Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Senhor. A honra é sua, Jesus. A glória é Tua, o louvor é Teu, Papai.
Nós te amamos, Senhor. Que o Senhor continue sempre presente, Senhor, no meio de nós, Senhor. Que o Senhor continue sempre presente, Senhor, nos honrando, Senhor. Que o Senhor continue sempre no nosso meio, Senhor, fazendo, papai, que nós possamos vivenciar as maravilhas do Senhor sobre nossas vidas. Nós abençoamos também esse podcast, nós abençoamos esse lugar e nós declaramos a tua paz que excede todo entendimento sobre cada casa, Senhor. Amém, Jesus. Nós queremos te amar cada vez mais, Senhor, e dizer que a honra é sua, a glória é tua e o louvor é teu, papai. Nós te amamos no nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Amém. Vou finalizar agora e o que eu falar, o Vinícius vai responder em portunhol. Amém? Sim, vamos lá. Gere misericórdia, querido. Ai, gere misericórdia. Muito obrigado. Muitas graças. Porque você nos acompanhou até agora. Porque você esteve conosco até agora. Obrigado porque você está junto conosco nesta caminhada. Graças porque você está junto com nós outros nessa caminhada. Agradecemos a cada segundo que você disponibilizou para nós. Nós outros agradecemos cada tempo que você esteve aqui com nós outros. Contamos com a sua ajuda. Contamos com a sua ajuda. Curta. Compartilhe. Mande para quem você quiser. Envie em caminho para quem você quiser. Porque o reino de Deus é maior que tudo. Porque o reino de Cristo é maior que tudo. Bora. Bora. Bora fazer dar certo. Hey, let's go. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe bendiga.